Bom dia, amigos. Feliz sábado. Thank you, Erdel Brown, for your kind words. Muito obrigado, pastor Erlo Brown, pelas palavras bondosas. So thank you, Brother President, and the conference for giving to me and Dr. Kuhn that great opportunity to be a part of this event. Muito obrigado, presidente da nossa associação, por nos dar esse privilégio para o Dr. Ranco e para mim estarmos aqui neste evento. Can you say one amen to our singers? Podemos falar um amém forte para os cantores? Amém. Art Trio and that worship team. O nosso grupo de adoradores aqui, também o Art Trio. Muito obrigado. That's what I like about Brazil, your singing. Eu gosto demais aqui no Brasil a maneira como o Brasil canta. At Andrews, I hardly had any Brazilian who was not a singer. Aí na Andrews, praticamente todos os brasileiros que eu conheci cantam também, os estudantes. Are you a singer? Está me perguntando se eu sou um cantor. Are you? No, my brother is. O meu irmão é, Dr. Hunt. I question if he is Brazilian. Eu estou questionando se ele é um brasileiro verdadeiro. Yesterday we observed that the Sabbath school is the heart of the church. Ontem a gente observou, obviamente, que a escola sabatina é o coração da igreja. I taught the class on Seventh Adventist history, both in Canada and Andrews, for more than 13 years. Mais de 13 anos eu já sou um professor da lição da escola sabatina, tanto no Canadá como agora nos Estados Unidos. I wanted to tell my students that the Sabbath school classes were originally established for mission purposes. E eu sempre quis falar aos meus estudantes, sempre falei a eles que o estabelecimento da escola sabatina teve como principal objetivo ser um centro, uma escola de missões. But our pioneers understood if you want to go to do mission, os nossos pioneiros compreenderam que se você quer realmente ir e ser um missionário, fazer missão, you have to equip yourself with the Bible knowledge. Você tem que se equipar com o conhecimento bíblico. So the Bible on one hand, então, com a Bíblia numa mão, and mission on the other, e a missão na outra, it made missionary work complete. E daí isso torna possível para que o trabalho missionário seja feito, seja efetuado. And I appreciate what the conference is doing with regard to our Sabbath school here. E eu aprecio demais, eu estou muito agradecido pelo que a conferência local ou a associação local tem feito pelo trabalho missionário através da escola sabatina. As I mentioned last night, como eu mencionei ontem à noite, I am a Sabbath school teacher. Eu mesmo sou um professor de escola sabatina. At Andrews University, probably I have one of the largest Sabbath school class. Na Universidade Andrews, ali no seminário, nós temos uma das maiores salas ou classes de escola sabatina. I have 4 other professors who join me. Nós somos 4 professores geralmente que fazemos esse trabalho. I was in charge of that class for about 34 years. E eu já estive I was in charge of the Sabbath school class for 34 years. E eu estive na liderança dessa escola sabatina, por 34 anos já. How many of you were not born then? Quantos de vocês ainda não tinham nascido há 34 anos atrás? We produced hundreds and hundreds of Sabbath school teachers who decided to have their own Sabbath school class. Nós aí discipulamos centenas e centenas de professores de escolas sabatinas porque saíram dali como já preparados para serem professores de outras escolas sabatinas. All the union team were regular members of our Sabbath school class. Todo o time, o grupo dos obreiros da União eram membros regulares praticamente da escola sabatina aí que tínhamos. We had many transformed lives as a muitas vidas transformadas. And people had the first-hand evidence how the Bible study can change human life. E as pessoas tinham
de primeira mão evidências como a Bíblia pode transformar vidas. So my task is here that we see how we can take the book of Revelation and make very relevant to those who are coming to our Sabbath Então school class. nessa manhã o meu trabalho, a minha tarefa é tomar o livro do Apocalipse, por exemplo, e como poder fazê-lo relevante para aqueles que vêm assistir à escola sabatina a cada sábado. Just count how many times in the last 3 years we really studied in our Sabbath school lessons about the final events. Pensem quantas vezes já nesses últimos 3, 4 anos nós estudamos na lição da escola sabatina sobre os eventos finais. And just to repeat what we said yesterday, E repetindo o que falamos ontem, um pouquinho só, for us Seventh Adventists, the book of Revelation is very important. para nós, os adventistas do sétimo dia, o livro do Apocalipse é muito importante. We derive from that book our identity as a chosen end time people by God. Nossa identidade é definida através desse livro do Apocalipse. And this book provided our mission and role in this world. E nós somos definidos como o povo do tempo do fim e também temos a nossa missão aí estabelecida. And so if we really want to understand what the book of Revelation is all about, the three angel messages provide the sum and substance of the whole book. E se nós queremos entender o que o livro do Apocalipse é, as 3 mensagens angélicas providenciam o conteúdo, a substância para esse livro. And three angel messages make very clear that the book of Revelation is the gospel in the true meaning of the word. E as 3 mensagens angélicas tornam claro que o livro do Apocalipse é verdadeiramente o evangelho de It's the Jesus. gospel that God introduced in Genesis 3:15. É o evangelho que Deus mesmo apresenta aí em Gênesis 3:15. We saw yesterday Vimos ontem that starting with Revelation 4:1, que começando no Apocalipse 4, verso 1, this book opens the gate of heaven. este livro, o Apocalipse, abre os portais do céu. So really the book of Revelation then can be called the book of the open gates of heaven. E realmente poderíamos dizer que o livro do Apocalipse poderia ser chamado o livro que abre os portões, as portas do céu. I just wonder if we do not have the book of Revelation in the Bible, how much would we be able really to understand about the heaven's response to the evil in this world? Se nós não tivéssemos o livro do Apocalipse na Bíblia, como poderíamos compreender a resposta que o céu tem a dar, ou a revelação do céu sobre o que acontece aqui nessa terra? Did you notice I started with chapter 4? Você notou que eu comecei a falar que o Apocalipse aí, esse assunto começa no capítulo 4, But very often among us, mas frequentemente entre nós, if we don't start with chapter 4, at least we will start with chapter 13. se não começamos aí com o capítulo 4 do Apocalipse, nós começaremos com o capítulo 13. And it's nice to say, E é muito bom, né, a gente falar. this is about them. O livro do Apocalipse fala sobre eles, os outros. But we are special before God. Mas nós somos pessoas especiais perante Deus. friends, don't forget something. Amigos, não esqueçam o seguinte. And I have my colleagues, pastors here. E eu tenho muitos dos meus colegas pastores que estão aqui também. When you are on the pulpit and you want to begin to preach, Quando você está no púlpito aí e você começa a pregar, the most important things you put at the beginning. as coisas mais importantes apresentem aí bem no começo da pregação. What you say at the beginning defines everything else in O your que você sermon. fale no começo acaba definindo tudo o restante daquilo que você vai falar. The same God did with the book of Revelation. O mesmo Deus faz no livro do Apocalipse. Before providing us with a message that we have to proclaim to the world, Antes de nos apresentar, nos dar uma mensagem que nós temos que apresentar ao mundo, we have the first 3 chapters. nós temos os 3 primeiros capítulos. God says, Deus diz aí: my children, meus filhos, first I want to say something to you before through you I try to speak to the world. antes de falar para ninguém mais, para outros, para o mundo, eu quero dizer alguma coisa específica para você. So please now, I want to invite you. Então, por favor, escutem, quero convidá-los.
that we understand what Jesus tried to say to his people in these first 3 chapters. Para que possamos entender o que Jesus quer dizer ao seu povo nesses primeiros 3 capítulos. I hope that it will help you E eu espero que isso realmente vá ajudá-lo, by giving you right perspective when you stand in front of your Sabbath school classes. para que você tenha uma perspectiva correta ao estar diante dos membros da escola sabatina, da sua escola sabatina. So before you stand in front of your class, Então, antes de você falar algo em frente aos teus alunos na classe, one more time, before you stand before your class, antes de você estar aí em pé diante deles da classe, first you have to use your knees before God. primeiro você tem que usar o seu joelho diante de Deus. Every time when I teach, either Sabbath school class or my classes at Andrews, Todas as vezes que eu ensino, tanto na minha própria escola sabatina como ensino na universidade, no seminário ali na Andrews, my prayer to God is, minha oração para Deus é: Lord, help me, Senhor, ajude-me, that my students, and they are listening to me, que os meus estudantes que agora estão escutando a mim, they can see in my life how it looks in practice. que eles possam ver na minha vida o que se passa na minha prática de vida. Otherwise, it's just a talk. De outra maneira, é simplesmente palavras ao ar. I would like to suggest to you, if you have your Bibles in your hand, Se você tem a sua Bíblia na sua mão, if you can turn to the first chapters of the book of se Revelation. você pode ir aí aos primeiros capítulos de Apocalipse. And I'm referring to Revelation 1:9. E gostaria de começar ou me referir aí a Apocalipse 1:1. John is telling us about the circumstances within which Jesus spoke to him. João está nos falando sobre as circunstâncias, o contexto em que Jesus falou a ele, a João. He said he was on Patmos, island Patmos. E ele fala: eu estava ali em Patmos, na ilha de Patmos. Small island in Aegean Sea. Uma ilha muito pequena no mar Ageu. When you are on island, can you help me? When you are on an island, Quando você se encontra numa ilha, can you help me? você pode me ajudar? What do you see all around yourself? O que você vê ao teu redor? When you look there, what do you see? Quando você olha para lá, o que você vê? Water. Quando você olha para lá, o que você vê? Água. Para lá, água. Para lá, tudo é água. Wherever John turned around, he saw water. Todo lugar para o qual João se virava, ele via água. He was surrounded by that water. Ele estava envolto. During the storm, contexto. that water made him suffer immensely. During the storms. Durante as tempestades, obviamente, João padecia demais. And the water prevented him to go to the churches where he was pastoring. E durante a sua vida de pastor, as águas também o preveniam de visitar as igrejas. Please, I would like to suggest to you Eu gostaria de sugerir ou de falar a você that you count how many times in the book of Revelation que você possa começar a contar quantas vezes no livro do Apocalipse the symbol of water and the sea is used. o símbolo de água ou de mar é usado. Do you see how God speaks to the prophet through his own experience? Isso é a maneira como Deus fala ao profeta através da própria experiência do profeta. It is out of the sea that religious apostate power comes that will play a significant role in future history. Veja só, é do próprio mar que surge o poder apóstata que acaba tendo um papel contra o governo de Deus, contra a igreja de Deus. It's on many waters that prostitute Babylon sits. Vem de muitas águas que levanta-se a Babilônia prostituta, né? Essa mulher Babilônia se levanta. For John, porque para João, water signified the source of all suffering and hardship in this. veja só, porque para João a água, o símbolo da água significa todo tipo de sofrimento, e ele estava circundado por água. But the book of Revelation provides hope. Mas o livro do Apocalipse nos providencia esperança. It first provided hope for John himself. Primeiro acabou
trazendo a esperança para o João, profeta. We are talking here about a pastor who is in serious crisis. Nós estamos falando de um pastor, irmãos, um pastor que está enfrentando uma tremenda crise, João. And he's thinking about the churches that he left behind who are in serious crisis. E ele estava pensando constantemente das igrejas, sobre as igrejas que ele havia deixado, que estão enfrentando uma tremenda crise. It was overwhelming experience on John. E João teve essa, uma experiência muito terrível, que ele não podia aguentar. Please, if you go to chapter 21. Se você vai até o capítulo 21, You know chapter 21, dear text to us. é um capítulo muito amado para todos nós. Behold, Veja, né? new heaven and the new earth. Os novos céus e a nova terra. What is the first thing that John notices that there is no on the new earth? O que é a primeira coisa que João nota que não existe aí na nova terra? Do you have your Bibles? Você tem a Bíblia de vocês aí? It's not suffering, it's not tears, it's not death. Não é mais sofrimento, não é mais morte, não é mais lágrimas. What is that John does not see there? Qual é a primeira coisa que João não vê na nova terra? And he says, and the sea, there is no there any longer. E ele fala que o mar já não existe. And please, I have to refer to Greek, original text. Deixa-me referir ao texto original em grego. Because many translators, they said, there is no there any sea. Quando a gente traduz, a gente diz, não existe mais aí, o mar já não existe, nenhum mar existe aí. But the Greek text points to a very particular sea that John does not see there. Mas o verbo no grego indica claramente um mar muito específico. Which sea? Qual o mar? The sea by which he was surrounded on Patmos. O mar o qual ele estava envolto aí, estava em volta dele. My brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, we all sometimes in life are surrounded by sea. muitas vezes na nossa vida nós estamos circundados pelo mar. For each one of us, that sea can symbolize something particular and private in our lives. Para cada um de nós, esse mar simboliza alguma coisa em particular. Both Dr. Kuhn and myself, we experience it. O que nós já experimentamos, cada um de nós. And I don't believe that anybody sits here who did not go through that experience. E eu não creio que todos que vocês estão aqui já não passaram por um tipo de experiência But the muito book of desafiadora. Revelation provides us with a hope. Mas o livro do Apocalipse nos providencia, nos enche de esperança. That one day, Que um dia, when we find ourselves on the other shore, quando nos encontrarmos aí do outro lado da costa, né, ou das What is the first margens do mar, what is the first thing that will not be found there? qual é a primeira coisa que não haverá aí, não encontraremos aí? This is what makes us in this life to suffer and all hardships of life. Todas as coisas que fazem com que soframos nesta vida não estarão mais aí. Please don't hesitate to point this in your Sabbath school classes. Por favor, nunca hesite, nunca tenha medo de apontar ou de dizer, falar sobre esta esperança, estas coisas que estão aí do That's livro do why people are Apocalipse. holding very fast to Christ. Vamos estar sempre, vamos nos assegurar em Jesus. Paul says, if only in this life we trust Christ, we are the most miserable people in this world. E Paulo nos fala que se nos apegamos somente a essa vida, somos as pessoas mais miseráveis que existem. And this is the exact point that the book of Revelation wants to make clear to us. E isto é um dos pontos mais importantes que o livro do Apocalipse quer esclarecer. Please, I have here something that is very special to me. Que tem algo que para mim é muito importante, muito especial. Whenever we find self on the Patmos, Em qualquer momento que nos encontremos simbolicamente em Patmos, surrounded by that sea, envoltos pelo mar, por aquele mar, maybe relationships with our friends, muitas vezes é a relação, nosso relacionamento com os amigos, maybe family difficulties that we have, os problemas difíceis que temos na nossa própria família, financial difficulties. dificuldades financeiras. Maybe among us there are some people that doctor that did not give too much time to live on this E earth.
Com certeza, entre nós deve existir pessoas que receberam um diagnóstico de pouco tempo de vida também. The very beginning of the book of Revelation reminds us Aí no começo do livro do Apocalipse, ele nos lembra que that we are not left alone as John was not left não alone. estamos sós, porque João não estava só. Because the Patmos experience always results in the revelation of Jesus Christ. Porque a experiência que temos em Patmos sempre resulta na revelação de Jesus Cristo na nossa vida. Did you notice something? Você notou alguma coisa? If Daniel did not go to Babylon, we would not have today the book of Daniel. Se Daniel não fosse levado para a Babilônia, hoje nós não teremos o livro de Daniel. He had to go to suffer. Ele teve que passar pelo sofrimento. If John was not in suffering on Patmos, Se João não tivesse sofrido e passado o sofrimento através de Patmos, we would not have a beautiful revelation of Jesus Christ to start. nós não teríamos essa maravilhosa revelação de Jesus Cristo. Whenever we find ourselves on Patmos, Sempre que nos encontremos it's em Patmos, opportunity for Jesus to come to reveal himself to us. é uma oportunidade que Jesus tem para vir até nós e se revelar a nós. On that particular day, Neste momento especial, that John calls the Lord's Day. John calls the Lord's Day. nesse dia especial que ele está aí em Patmos, ele se encontra no dia do Senhor, Which in the Bible is clearly the Sabbath. o qual, como referência bíblica, é uma indicação precisa do sábado. Jesus came to visit John. Jesus veio e visitou João. Friends, sometimes we think when we pray to God, nobody hears, including God himself. Muitas vezes nós pensamos que quando a gente ora para Deus, ninguém escuta, nem mesmo Deus escute. But God always comes in the right time and in the right place. Mas Deus sempre se revela, Ele sempre vem no lugar certo e no momento certo. And you will notice, E você, John was in the vision. e João, como você pode ver aí, está em visão. That was unforgettable Sabbath for him. E foi um sábado inesquecível para João. And I hope E eu espero that for some of us, today's Sabbath will be very special in our lives. que para muitos de nós este sábado hoje será muito especial. Maybe with regard to your teaching Sabbath school, Talvez, especificamente com respeito a como você ensina a sua escola sabatina, or in your pastoral ministry, ou no seu ministério pastoral, or for your private life. ou na sua vida mais pessoal. In the vision, Na visão, John sees Jesus. João vê Jesus. He is dressed in priestly robe. Ele está vestido em vestes sacerdotais. And John sees him in the midst of 7 lampstands. E João está aí andando no meio de 7 castiçais ou de 7 lâmpadas. If you go to chapter 2, verse 1, Se você vai no capítulo 2, no verso 1, we read that actually Jesus was walking among those lampstands. e você entende, né, que Jesus está aí caminhando entre os 7 castiçais. I know when you read it, you just read fast and you skip it. When you read it, you read fast and just skip it. Obviamente, quando a gente lê aí na Bíblia, a gente lê muito rápido e não nota isso. But for John, it had special meaning. Mas para João, isso tem um significado muito especial. You notice in chapter 20, No capítulo 20, in verse 20, sorry, chapter 1, verse 20. Chapter 1, verse 20. no capítulo 1, no verso 20, notamos: Jesus explained to John that those lampstands symbolize 7 churches. Jesus explica para João que aqueles castiçais simbolizam as 7 igrejas. Again, you don't see too much. E novamente não temos muito mais do que isso. But Jewish work Mishnah help us to understand what was going on. Mas a tradição do Mishnah judaico nos ajuda a entender isso. That Jewish work tell us E esses escritos judeus nos falam that in the temple in Jerusalem, que lá no templo de Jerusalém, and John was familiar with, he has relatives who were priests. obviamente João estava muito familiarizado com o templo porque ele tem
parentes que eram inclusive sacerdotes. One priest was selected for a very important job. Um sacerdote era selecionado para um trabalho muito especial. His duty was to be sure that those lamps in the holy place never stop burning. E parte da sua responsabilidade é que estes castiçais, estas lâmpadas, nunca parassem de brilhar. Now I'm quoting from the Mishnah. Então, agora eu estou praticamente citando o Mishnah. Just imagine. Imaginem, Mishnah is telling us that the priest will go remove the curtain from the entrance into the holy place. e esses escritos dos judeus falam para nós que o sacerdote está indo, entrando e abrindo as cortinas do Santíssimo. And fix your eyes on those lamps. E ele coloca os seus olhos, né, nessas lâmpadas, nesses castiçais. He would immediately notice that some lamps are dying. E de repente ele está notando que algumas das lâmpadas estão se apagando. The priest would immediately approach to that lamp, O sacerdote vai até essa lâmpada, clean the wick, ele limpa cleaning all around, limpa aí em volta da lâmpada add também new oil, e adiciona o óleo. and boom, the E de lamp repente, started burning. obviamente a lâmpada começa com um novo vigor a iluminar. He also saw that some of those lamps could do better. E ele muitas vezes nota que algumas dessas lâmpadas não estão trabalhando muito bem. So he could do the same for them. E ele faz a mesma coisa para elas. May I ask Para a question? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. What is your estimate? What is your estimate? Qual é a estimativa que você tem? They removed the time, so it means I can speak as long as I want. Parece que o tempo aqui não está mais contando, então eu posso falar quanto tempo eu quiser? Não tem mais o relógio aqui. Okay, I really need the time there. Se puder botar o marcador da hora aqui, ó, Okay, cronômetro. in your estimate, Na sua estimativa, então, how many times 24 hours the priest would go there to check on those lamps? quantas vezes durante 24 horas o sacerdote ia aí olhar as lâmpadas, os castiçais? 10 times? 10 vezes? 15 times? 15 vezes? Let's say 10 times. Mas vamos pensar em 10 vezes. How many times during the week? Quantas vezes durante a semana? How many times in 1 month? Quantas vezes durante um mês? Just 7 lamps. Somente é para esses 7 castiçais. Did you see the priest became so familiar with those lamps? Obviamente o sacerdote se tornou tão familiarizado com aquelas lâmpadas He knew always which lamps they had problems. e ele sabia exatamente sempre quais as lâmpadas tinham algum tipo de problema. And he knew how to help those lamps. E ele obviamente sabia como consertar ou como Keep in mind, Jesus said to John that those lamps represented those 7 churches. João, ele cuidava das lâmpadas e nesse contexto Jesus fala para ele que ele representa os 7 castiçais. And John got the assurance E João foi a ele dado a certeza that Jesus is present among his people. que Jesus está presente como sacerdote entre o seu povo. Friends, this vision wants to assure us, whatever your situation, spiritual, physical, before God is, Essa visão nos assegura que não importa a situação que nós encontramos, situação espiritual, diante de Deus, Jesus knows you. Jesus conhece você. When you get home, Veja só, quando você for para casa, I would suggest to you, just go through those 7 messages. passe por estas 7 mensagens às 7 igrejas. Count how many times in those messages Jesus said, I know you. Conte quantas vezes nessas mensagens Jesus diz: eu conheço você, eu te conheço. I know your labor, I know your endurance. Eu conheço você, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. I know even where you dwell. Eu sei onde você mora, I know your works. conheço suas obras. Jesus knows everything about us. Jesus conhece tudo sobre nós. And that's because he knows us, he knows how to help us. E como Ele conhece tanto a nós, Ele sabe como nos ajudar. Laodicea said, I have everything. Os laodiceanos dizem: eu tenho tudo. But Jesus said, Mas Jesus fala: but I know you.
mas eu conheço você. I remember our son when he was teenager. Eu me lembro do meu filho quando ele era um adolescente. Whenever he needs something, he would go to the mother, not to me. Toda vez que ele precisava de alguma coisa, ele ia falar com a mãe, não comigo. Because when he came to me, E quando então ela vinha falar comigo. I said, I know you very well. You cannot manipulate with me. E quando ele muitas vezes depois vinha a mim, eu dizia para ele, André, eu conheço você muito bem, não tente me manipular não. Friends, the book of Revelation reminds us O livro do Apocalipse, amigos, nos lembra que Jesus Christ is still working among que Jesus ainda está trabalhando entre nós. He knows everything about us. Ele conhece todas as coisas sobre nós. And that's Tudo. the reason why Jesus came on that Sabbath day. E é por isso que Jesus visita João naquele dia de sábado, To give messages through John to those churches. para dar uma mensagem a João, para que João envie essas mensagens às 7 igrejas. Please, can you keep in mind? Por favor, mantenha isso em mente. Those messages were originally sent to those churches. Obviamente, as mensagens que Deus tinha foram originalmente dadas a cada uma dessas igrejas já. But they were not only written for them, but also for the whole future generation of Mas estas mensagens não foram escritas somente para eles, mas foram escritas também para todas as gerações futuras. That's why those messages, they have a perennial value. Por isso que essas mensagens têm um valor perennial, né? Ou um valor contínuo. They symbolize different periods in the history of Elas Christian church. simbolizam períodos diferentes da história da igreja ou da história deste mundo. But they have also universal value. Mas eles têm valores universais. You see, we don't talk about 7 letters. Primeiro nós falamos sobre os 7 castiçais, as 7 lâmpadas. Revelation 1:11 is telling us there was only one letter that was written. O Apocalipse 1 praticamente nos apresenta como que se fosse somente uma carta que foi escrita. I apologize for one question. How many more minutes do I have? Eu peço perdão sobre o nosso relógio. Quantos minutos mais nós temos? Não temos o relógio. Nobody knows. I don't know either. Good. It's good for me. I don't know. Okay. So those messages were sent as one letter. 7 Estas minutes. mensagens foram enviadas como uma carta. Only one letter. Somente uma carta. First it was sent to Ephesus. Primeiro foi enviada a Éfesos. How many of those messages did the church in Ephesus have to read? Quantas destas cartas a igreja de Éfesos tinha que ler? All the 7 messages. Todas as 7 mensagens, as 7 cartas, a própria igreja de Éfeso tinha que ler. How do we know that? Como que nós sabemos sobre isso? Because every message concludes with a statement. Porque cada mensagem conclui ou termina com a seguinte declaração: Whoever has ear, let him hear. quem tem ouvidos, ouça. What the Spirit says, not to the church, what the Spirit says to all the churches. O que o Espírito diz, não à igreja, mas o que o Espírito diz às igrejas. So, it was sent to Smyrna. E foi também enviado a Esmirna. And Smyrna had to hear all the 7 messages. E Esmirna teve que ouvir todas as 7 mensagens. So, happened with all churches. E aconteceu isso com todas as igrejas, com cada igreja. What is the lesson that we try to understand? Qual é a lição que nós temos que tirar ou tentar entender aí? Maybe sometimes you are saddened. Possivelmente, algumas dessas igrejas estavam com problemas. And you say, there is too much talking about we are Laodiceans. E você poderia dizer, muita gente está falando que nós somos os laodiceanos. But God knows how much I love Him. Mas Deus conhece o quanto eu amo a Ele, ou amo a Ele. Then there is a other message that applies to you. E também, de igual maneira, existe uma outra mensagem, outras mensagens que se aplica também à Laodiceia. All those 7 messages, Todas as 7 cartas,
they symbolize the totality of God's people. Simboliza a totalidade do povo de Deus. Why at one time, like at one time, Como se fosse uma única vez. there is a general characteristics of God's people. Obviamente existe aí uma característica geral para o povo de Deus. But there are some of God's people who do not belong to that category. Mas existe muitas pessoas do próprio povo de Deus que não estão encaixados, não pertencem a essas categorias Keep in específicas. mind that God knows you very well. Mantenha em mente que Deus, se lembre que Deus conhece você muito bem. When you are standing in front of your class, Quando você está diante da sua classe da escola sabatina, keep in mind that not all who are in your Sabbath school class are the same, with the same problem and living in the same circumstances. pense que cada membro, cada aluno da escola sabatina não está vivendo na mesma circunstâncias, no mesmo contexto. And you as a teacher and a pastor, E você como um pastor, como um professor aí, you have to understand that those to whom you preach, they have different issues in their lives. e você deve compreender que para aqueles que você está falando, cada um tem diferentes problemas. That's why we have 7 messages, not one. Por isso que nós temos 7 mensagens diferentes, não uma só. Because Jesus knows his people very well individually. Porque Jesus conhece o povo dele especificamente. In the conclusion, E como conclusão, so many times when we see the problems in the church, muitas vezes quando vemos os problemas na igreja, we tend to be very, very critical of our brothers and sisters. temos a tendência de sermos críticos, criticar os nossos irmãos e irmãs. I have sometimes people say, I'm leaving the church, I cannot stand it any longer. Muitas vezes as pessoas me falam, eu estou saindo da igreja, não quero mais saber da igreja. What shall I do it? O que eu devo fazer? I said, you have right to leave only if you find a better place. E eu falo a eles, você tem até o direito de sair somente se você encontrar um lugar melhor. Almost in all cases, people tell me, yeah, there is nothing better. A maioria das pessoas, quase todas as vezes me falam, é verdade, não existe melhor lugar que a igreja. But Jesus knows to do it different. Mas Jesus também conhece, Ele sabe outras coisas. Did you notice that every message Você já notou que em cada mensagem concludes with special promises that Jesus gives to every church? conclui com promessas especiais que Jesus dá para cada igreja. Friends, starting with Ephesus, Começando com Éfeso, the situation is going down, down, down. With Laodicea, they cannot go any a more down. situação parece que vai cada vez mais para baixo e você parece que não tem mais nenhuma esperança. Ephesus is the best church. Éfeso parece que é a melhor igreja. I would like that you see, Veja só o que diz aí. to that church, Jesus gives one promise, the tree of life. Para a igreja de Éfeso, Deus dá uma promessa. The second church, É a árvore da vida. A segunda igreja, Deus dá, Smyrna, é a igreja de Esmirna, it's a little bit down. um pouco mais para baixo. Oh boy, what's happened? That church receives, second church, 2 promises. Essa segunda igreja de Esmirna recebe 2 promessas. The third church, A terceira igreja recebe 3 down, promessas. 3 promises. You can see that. Aí você pode ver. The fourth church, A quarta igreja, Thyatira, a igreja de Tiatira, recebe 4 promessas. okay? The fifth church, church in Sardis, A quinta igreja, a igreja de Sardes, just have the name to be alive, but it's completely dead. é uma igreja que está praticamente morta. Jesus gives 5 promises. Mas Jesus dá 5 promessas a essa igreja. The sixth church, the church in Philadelphia, A igreja, a sexta, a igreja em Filadélfia. Jesus says that the church has just little strength. Essa igreja praticamente não existe, não tem mais nada para ela. Jesus gives 6 promises. Deus dá 6 promessas para ela. Come on. Veja o que está acontecendo. What about Laodicea? Quanto pior ficam as coisas. E o que vocês acham de Laodiceia? Did you notice Jesus did not give one positive? Você vê quantas promessas é dado? How many promises that Jesus give to Laodicea? Quantas promessas é dado a Laodiceia? You would fail the class. Você não passaria nesse curso. Você
tiraria nota baixa aí. Jesus gives only one promise. Para Laodiceia, ele dá somente uma promessa. Bom dia, wake up. Ei, Only one promise. somente uma promessa para a pior igreja aí. Everybody who overcomes Todos os que vencerem will sit with me on my throne vão se sentar comigo no meu trono. as I overcame and sat with my Father on his Como throne. eu venci e me sentei no meu Pai com o meu trono. Friends, what would you Amigos. choose? What would you choose? O que você escolherá? If rich person wants to give you good car and good house Se uma pessoa rica quer dar a você um carro bom, uma boa casa, and to adopt you and say everything what I have is yours, e adotar você e dizer tudo que eu tenho é teu. because with Jesus sitting on the throne you have everything else what is given Veja to all só, other quando churches. Jesus está sentado neste trono, você tem tudo o que ele tem é teu também. That's my church in Laodicea. Esta é a minha igreja, a igreja de Laodiceia. Jesus does not criticize, but he tried to revive the church. Jesus não critica essa igreja, ele tenta revivê-la. Make it sure to present to your Sabbath school classes. Faça o máximo melhor para apresentar na escola sabatina, cada escola sabatina sua. To the church in Ephesus, Jesus is standing and knocking. Para a igreja de Éfeso, Jesus está aí batendo. Are you Estou à ready? porta e bato. Are you ready to open the door? E você está disposto a abrir a porta? You as the teachers, you have to set the example. Como professores, você tem que dar o exemplo. May God be with you. Que Deus esteja com você. I wish that one day we meet when we will sit with Jesus on his throne. Eu gostaria de encontrar a cada um de vocês quando nós nos assentarmos com Jesus no seu trono. That's why we are spending this Sabbath together. Por isso que estamos compartilhando esse sábado May God juntos. bless you abundantly. Que Deus o abençoe abundantemente.